Olá, meus caros colegas. Hoje nós vamos falar sobre o relatório de ocorrências nos contratos com estatais. A depender daquilo que contiver no relatório de ocorrências, nós podemos estar diante de um ilícito contratual, de aplicação de multas, de rescisão contratual. O conteúdo do registro de ocorrências é bastante variado. Por exemplo, nós podemos nos deparar com situações de irregularidades praticadas pela empresa contratada. Digamos que a empresa contratada tenha sido demandada para fazer o escoamento de petróleo da empresa contratante. E a empresa contratada utilizou um caminhão com idade de 10 anos, quando no contrato previa que a idade máxima do caminhão tanque específico para o escoamento do petróleo seria de 5 anos. Então, nós temos aí uma violação ao contrato. Nós também podemos ter situações de impugnações, ou seja, a empresa contratante faz constar uma pendência em relação à empresa contratada e essa vai impugnar e apresentar suas razões, as razões pelas quais ela não concorda com aquela observação da empresa contratante. Nós também podemos ter solicitações. Por exemplo, é o caso em que uma empresa contratante solicita que a empresa contratada retire máquinas e equipamentos do seu local de trabalho. Eu trago para os colegas um relatório de ocorrências constante de uma minuta contratual da Petrobras. Vejam aqui que nós temos constando desse relatório de ocorrências relatadas pela contratada e as observações da fiscalização. A fiscalização, obviamente, da empresa contratante. Esse é um documento que tem que ser assinado tanto pela contratada quanto pelo fiscal do contrato. Vejam, esse é um modelo de ocorrências relatadas pela contratada. Porém, pode haver, obviamente, ocorrências relatadas pela contratante. Então, como o contrato ele é bilateral, essas ocorrências podem existir de ambas as partes. Quais são, portanto, as diretrizes do registro de ocorrências, né? Bom, a primeira e principal é que tem que ser contemporâneo ao evento. Se a ideia é justamente mitigar determinado dano, mitigar determinada prática, o registro de ocorrência tem que ser consentâneo, contemporâneo ao evento. Também deve haver uma individualização dos atos infracionais. Se a contratante, por exemplo, entende que a contratada está praticando um ilícito contratual, a contratante ela deve indicar que ilícito se trata, quem praticou esse ilícito, por que esse ilícito está sendo praticado dessa maneira. É extremamente relevante que haja uma individualização dos atos infracionais. Outro ponto é que o registro de ocorrência ele justamente se destina à correção de conduta das partes. Então, a ideia é um dever de colaboração contratual em que as partes procuram o aperfeiçoamento do contrato e, com isso, a sua perfeita execução. Nós também podemos destacar, dentre as diretrizes do registro de ocorrências, o dever de mitigar o próprio prejuízo. Vejam, se a contratante está registrando uma ocorrência dizendo que a contratada está praticando um ilícito contratual, não está performando conforme solicitado, e se a contratante tiver meios para fazer com que a contratada possa implementar e performar corretamente o contrato, a contratante deve agir e não se omitir. Ela deve agir no sentido de colaborar, de cooperar para que a contratada possa executar perfeitamente o contrato. É do próprio interesse da contratante mitigar eventuais prejuízos. Também é importante que a contratante garanta à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque pode acontecer de a empresa, por exemplo, contratada, receber, tomar ciência de registro de ocorrência no término do contrato. Vejam, às vezes é um evento que ocorreu há mais de ano na execução do contrato, durante a execução do contrato, e a contratante resolve informar a contratada apenas no término do contrato. Se a contratada não está mais trabalhando naquele local, naquele espaço em que o serviço foi executado, obviamente nós teremos um problema, a impossibilidade de a contratada muitas vezes fazer prova em seu favor de que aquela acusação, aquele registro de ocorrência não tem fundamento. É comum que seja estipulado prazo para que a empresa contratada possa se manifestar e muitas vezes
essa manifestação da contratada não é acatada pela contratante, já é aplicada uma multa administrativa em desfavor da empresa contratada. Vejam, essa multa muitas vezes é calculada com base no valor do contrato. O que se pondera é que essa multa não considere apenas o percentual sobre o valor do contrato, mas também o grau de cumprimento da obrigação. Porque vejam, se uma empresa contratada já cumpriu praticamente todo o contrato, se houve já um cumprimento, um adimplemento substancial do contrato, não há razão para que a empresa contratante aplique multas exorbitantes em face da empresa contratada. Então, nós podemos aqui identificar pontos de alerta, pontos que merecem a devida atenção. Primeiro, a contratante ela deve evitar a emissão de registros de ocorrência, ou relatórios de ocorrência, como queiram chamar, extemporâneos. Ou seja, se a ideia é justamente mitigar o dano, garantir a execução perfeita de um contrato, a empresa contratante deve emitir esses registros de ocorrência ao tempo em que o ato ilícito está ocorrendo. A empresa contratante também deve evitar a emissão de dezenas de registros de ocorrência ao mesmo tempo. Obviamente, uma empresa contratada não terá tempo para se defender, não terá tempo hábil para se defender de 40 registros de ocorrência emitidos ao mesmo tempo. Então, vejam, deve haver uma razoabilidade na emissão dos registros de ocorrência. Algumas estatais colocam metas de produtividade com base nas multas aplicadas. Particularmente, eu sou absolutamente contra estabelecimentos de meta de produtividade com base em multa aplicada em face da empresa contratada. Isso acaba virando um estímulo à aplicação de multas, muitas vezes abusivas. As empresas contratadas acabam sendo obrigadas a questionar em juízo essas multas com vistas a reduzi-las ou extingui-las, justamente em razão de certa abusividade na aplicação dessas multas. Meus caros, eu escrevi um artigo recentemente na revista Brasil Energia, cujo título é Registro de Ocorrências e Multa, Limites da Boa-Fé Contratual. Eu vou deixar o link para que possam acessar esse conteúdo, caso tenham interesse em aprofundar a matéria. Muito obrigado.